Serão 26 candidatos que vão concorrer às vagas do Conselho Tutelar aqui de Matão. Sobre esse assunto que eu vou conversar com o Enio. Bem, Enio, as inscrições se encerraram já, né, na última sexta-feira. Agora é só esperar as eleições, né? Como que está caminhando tudo isso? Isso, exatamente. As inscrições, né, foram abertas no edital publicado, né, no mês de março. A gente segue toda uma regulamentação da portaria do CONANDA, né, a lei federal. Então todas essas datas são definidas nessa portaria. Então a gente lançou o edital, né, foi publicado, enfim, com ampla divulgação na imprensa, nos órgãos da prefeitura, e as inscrições foram até agora no último dia 28, né. Foram 28 inscritos, né, e agora hoje, né, na data de hoje, está publicado no Jornal da Comarca os que estão habilitados e os que estão inabilitados, né. Então, essas 18 pessoas habilitadas, né, elas seguem agora para a segunda fase, que é a fase da prova, né, que será no mês de julho. Então, nas próximas semanas aí, no próprio jornal, serão divulgadas já as questões de conteúdo, né, programático que vai cair na prova, enfim, para essas pessoas já começarem a se preparar. E os inabilitados, né, que também tem todos os nomes hoje no jornal, eles têm um prazo a partir de hoje de 5 dias úteis, que vai até o dia 12, para poder pleitear aí, né, apresentar novas informações, pleitear aí a inscrição, né, a habilitação. Tá? Então é assim que a gente está seguindo para a segunda fase agora, que é a fase da prova. Após a fase da prova, né, os candidatos aprovados, né, na fase da prova partirão para a terceira etapa, que aí é a fase da eleição, né? E a eleição transcorre como se fosse uma eleição federal, uma eleição municipal, né? Tem a fase dos candidatos aí fazerem as suas campanhas, né, isso seguindo, como eu disse, toda a legislação federal. E lá no mês de outubro, né, isso vai para a urna para uma votação. E aí todos os munícipes, né, que estão registrados aqui no cartório Matão, que estão aptos para votar, que votaram na última eleição, têm a liberdade de poder fazer a escolha do seu candidato. Essa eleição, apesar de estar um pouquinho longe, só em outubro ainda, ela vai acontecer em um só local ou vários locais aqui de Matão? E só o título de eleitor, né, sendo ele físico ou virtual, ser apresentado, a pessoa já vota? Isso, segue o rito natural de uma eleição, né, como se fosse uma eleição aí para prefeito, para vereador, para governador, enfim, segue o rito natural da eleição. A gente está ainda definindo essas questões de local, até para facilitar o acesso para a população, né, um local de fácil acesso, que tenha linhas de ônibus, enfim, né, uma data provavelmente deverá ser num domingo, né, assim como as eleições acontecem municipal, mas isso ainda será divulgado mais adiante, o local específico, né, até diante da quantidade, né, porque hoje a gente já tem a quantidade de pessoas que irão para a segunda fase, e nessa segunda fase, se todas tiverem, né, atingirem aí a nota da prova, elas poderão pleitear a eleição, né? Então a gente já tem definido essa quantidade de pessoas. Para a situação da prova, né, a gente já tem pleiteado o Adelino Bordignon, que é uma escola tradicional da cidade, de fácil acesso para execução dessas provas, né? Mas posteriormente a gente divulgará, né, com a divulgação no jornal, o local da eleição lá em outubro. O Concriama, quem faz toda a parte burocrática, vamos chamar assim, né? Quem acompanha todos os critérios para a eleição do conselho, e depois quem fiscaliza, quem trabalha com capacitação, né? Quem fornece a capacitação. Então é isso. Realmente o Concriama faz todo esse controle e acompanhamento do Conselho Tutelar. Porque a pessoa que for eleita, né, com os votos, ela vai ter todo um treinamento, né, vai ser, como você disse, capacitada a assumir como conselheiro municipal. Sim, serão 5 conselheiros, né? Eles, na verdade, já entram com um certo conhecimento, a prova já né, uma maneira da gente selecionar, colocar pessoas capacitadas para assumir, né, um cargo tão importante, né, para as políticas públicas relacionadas a crianças e adolescentes. E aí depois sim, lá dentro existe uma preocupação da nossa parte em dar uma capacitação continuada a esses membros.
A eleição em outubro, as pessoas que forem participar tanto da prova e depois concorrer às vagas vai ter um tempo legal aí também, para ficar mais por dentro, né, do trabalho realizado pelo Conselho Tutelar. Sim, correto. Eles têm aí, a prova vai ser realizada 2 de julho e até outubro eles têm, né, esse tempo para se preparar, para informar a população da importância, né, do trabalho dos conselheiros no município e aí sim eles irem para a eleição. Mas é um momento importante de diálogo com a população.